Olá, violinistas! Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Bom, o assunto do vídeo de hoje é uma resposta a um comentário de um dos vídeos anteriores, né? Que a pessoa perguntou assim: enquanto dedilhamos, temos que deixar todos os dedos na corda ou podemos colocar os dedos direto na posição da nota? Então, eu vou dedicar esse vídeo a responder essa pergunta com todos os elementos possíveis, tá? De antemão, eu já quero lembrar vocês que isso é um vídeo caseiro, então vocês vão ouvir barulho de ventilador, eventualmente um carro passando na rua, uma criança gritando, e acontece. A não ser que o som seja muito forte, que atrapalhe muito o vídeo, eu não vou fazer nenhum tipo de edição, tá? Vocês podem ter percebido que eu realmente dei uma sumida, isso é por conta de falta de tempo para fazer isso aqui. Então, editar também vai demandar muito tempo. Então, foi um dos motivos, ó, Motinha, que eu fiquei um tempo sem gravar esses vídeos, né? Então, eu vou abrir mão dessa parte da edição, por um tempo, pelo menos, para eu continuar gravando o conteúdo aqui e não ficar tanto tempo fora, tá bom? Então, vamos lá para a dúvida. Tá. Primeiro, eu quero deixar um questionamento. Por que deixar os dedos na corda? Né? Qual o motivo de deixar os dedos na corda? Você não deve ter ouvido isso só de mim, né? Essa pessoa que comentou no meu vídeo, provavelmente não sou só eu que falo, né? Você deve ouvir muitos professores falando disso. Então tá, eu separei aqui 5 motivos para manter os dedos, estão falando da mão que fica no braço no violino, manter eles na corda, não deixar eles voando, né? Então tá. A primeira coisa é que isso ajuda na iniciação a que a mão, né, memorize a posição e a distância desses dedos. Então, se você toca aqui, aí você faz assim, que distância que você está memorizando? Como que você vai garantir que quando você fazer o movimento de novo, você vai cair nessa mesma nota? Não tem como garantir isso, certo? Porque você tira a referência. Aí, se a pessoa tem um ouvido mais apurado, ela procura a nota, né? Ela sabe se está desafinado ou não. Se ela não tem ainda, ela simplesmente não vai saber se a nota está afinada ou não, tá? E mesmo nesse caso da pessoa que tem um ouvido mais apurado, se ela faz esse movimento de procurar a nota, mesmo assim ela não está cumprindo esse objetivo de memorizar as distâncias entre uma nota e outra, tá? Por conta de não ter o outro dedo e de ficar escorregando, às vezes escorrega e para achar a nota e isso não funciona, certo? Então tá, isso ajuda, manter os dedos na corda, ajuda a fixar a distância entre as notas e a distância entre os dedos. E no caso da iniciação, isso é essencial para que se fixe. Então não ajuda a fixar, é o que faz com que se fixe a distância entre as notas, certo? A outra coisa é que isso ajuda a manter a técnica, certo? Dos dedos próximos à corda. O que é isso? Já é meio que um consenso entre os violinistas que é mais interessante você tocar com os dedos aqui perto, não necessariamente todos na corda, mas tocar com os dedos perto da corda do que tocar com os dedos voando assim, né? Isso pelo mesmo, não pelo mesmo motivo do anterior, mas por um motivo muito próximo, que é de você ter mais agilidade para colocar o dedo na nota, certo? Então, se você tem que tocar várias notas rápidas, se os dedos estão nessa distância, o caminho para chegar na nota é muito maior do que se ele estiver aqui, ó. Então, aqui dá para tocar mais rápido, aqui já não dá tanto. Às vezes até dá, mas o esforço é muito maior. É uma coisa que eu vivo falando para os alunos, que é o seguinte: se você quer fazer coisas longas, você faz movimentos maiores e movimentos mais lentos, né? Que uma coisa leva a outra. Um movimento maior, ele é mais lento de ser executado. Então, se você quer tocar o oposto, que é rápido, você tem que fazer um movimento mais curto, né? Então, se eu quero trocar de nota rapidinho, o mínimo de movimento que eu fizer e o mais curtinho o tamanho dele, a amplitude dele, vai facilitar. Então, é mais fácil tocar rápido assim do que assim. Ou assim, tá? Por conta do tamanho do movimento.
Então, às vezes, até é possível tocar rápido com um movimento grande, só que é infinitamente mais difícil do que tocar com um movimento pequeno, certo? Então, essa é a segunda coisa, ajuda a construir a técnica de manter os dedos próximos da corda, certo? Que é consenso. Perguntar para qualquer violinista, ele vai falar isso para você, né? Qualquer, acho que é muita coisa, mas a maioria deles vai falar a mesma coisa. A terceira, que tem a ver com essa segunda, que facilita a articulação de notas rápidas. Extremamente tem a ver, só que num âmbito mais específico, certo? A quarta coisa é que ajuda a saber qual a posição do seu braço e a mão, do seu braço e da mão, né? Como que eles precisam ficar, o braço e a mão. O braço, no caso, estou falando do antebraço, né? Qual que é a posição, qual que é a angulação que eles precisam ficar para que os seus dedos consigam tocar, certo? Então, isso também tem a ver com a técnica da mão esquerda. Para você tocar, é interessante que você mantenha a mão virada de um jeito e o braço num ângulo específico para que você consiga tocar com todos os dedos. Para que não tenha que fazer isso aqui. Toque com o dedo 1, tá de um jeito. Aí dedo 2 do outro, 3 do outro, 4 do outro. Tá? Para não ter que fazer esse movimento que atrapalha também, você deixa o ângulo do braço e o ângulo da mão prontos para ser tocado com todos os dedos. Como que se faz isso? Deixa ele pronto para ser tocado com o dedinho, certo? Posicionou o dedinho, às vezes até é melhor posicionar o terceiro antes. Posicionou o anelar, posicionou o dedinho, posiciona os outros dedos e você já tem a angulação do braço. Esse é para a corda Lá. Se eu for na corda Ré, repara que a mão fecha um pouquinho mais, ela vai um pouco mais para trás e o braço vai mais para dentro do corpo. Corda Sol, Ré, Lá e Mi. Tá? Então, quando você mantém os dedos na corda, você consegue ter um parâmetro mais rápido, né, de saber qual que é a posição da mão, qual que é a posição do antebraço para você tocar, certo? Com todos os dedos. O que facilita também de tocar rápido mais para frente. Porque daí você não mexe tudo isso aqui. Você não vai fazer... Não, você vai fazer só os dedinhos. Ok? O último motivo para você deixar os dedos na corda é que isso diminui as chances de desafinação. Então, não sei se você já percebeu, mas tudo isso tem a ver com a mesma coisa. Tem a ver com técnica de mão esquerda, certo? Então, diminui as chances de desafinação. Por quê? Porque os dedos já vão estar mais próximos, a sua posição da mão, do braço do violino vai estar bem melhor, a técnica vai estar bem mais construída, os dedos ficando aqui na corda, é mais difícil de você desafinar a nota. Por quê? O que acontece? Tem várias desafinações diferentes, ou vários motivos para desafinar. Um deles é de você fazer um movimento errado, ou melhor, um movimento não muito eficaz, que faz com que você toque uma nota afinada. Aí quando você tira esse dedo e volte lá de novo, essa nota já não está mais afinada. Por exemplo, vou tocar aqui um Sol na corda Ré. Aí eu vou tocar ele alternando com o Ré solto. Percebeu que cada vez que eu toquei, sai uma nota diferente? Esse é um tipo de desafinação. É uma desafinação que tem a ver com o movimento do dedo, certo? Se você executa o movimento do dedo de forma errada, esse dedo cada vez cai num lugar diferente. O que é diferente de você não saber onde está essa nota, tá? Para mim, às vezes é preferível que a pessoa toque desafinado, mas sempre a mesma nota, do que cada vez uma nota diferente. Por exemplo, vou tocar o Sol desafinado. Ó. Só que eu vou fazer assim, ó. Para mim, esse tipo de desafinação é muito melhor do que a outra, que cada vez vai cair numa nota diferente. Por quê? Porque está desafinado, mas tem uma certa recorrência, ou seja, o movimento está certo,
de subir e descer do dedo. A mão e o braço estão parados. Então tá tudo certo, tem uma coisa errada, que daí tem que corrigir. Que no caso aqui, como o dedo está caindo mais para trás, ou você vai deixar o dedo mais deitado, ou você vai trazer a mão um pouco para frente. Vai depender se as outras notas dessa corda estão afinadas ou não. Se elas estiverem, aí você vai e coloca a mão mais para frente. Se elas não tiverem, aí vai ser o caso de deitar o dedo, certo? Porque daí, num caso, é a posição da mão que está errada, no outro caso, é a distância entre os dedos que não está bem guardada, certo? Então, esses são os motivos do porquê você deixar os dedos na corda. Agora, eu vou dizer quando deixar os dedos na corda. Então, esses motivos são motivos pedagógicos que vão ajudar você a construir a sua técnica no violino. E no caso, eu estou falando do violino, mas isso se aplica a todas as cordas friccionadas, né? Tanto a viola de arco, quanto o violoncelo, quanto o contrabaixo acústico. E também, eu posso até ser mais ousado, isso aplica às cordas dedilhadas também, certo? Beleza. Quando que você usa, né? Quando que você deixa os dedos na corda e quando não deixa. Como é um objetivo pedagógico, quando você for estudar, estiver estudando escala, né? Que daí você vai estar corrigindo alguma coisa da mão esquerda, por exemplo. Quando você estiver estudando algum exercício, qualquer coisa desse tipo, é interessante que você mantenha os dedos na corda, porque é um objetivo de estudo. Você está querendo que a sua mão entenda melhor os movimentos. Agora, quando você for tocar numa apresentação, quando você for mostrar alguma coisa que você estudou, ou quando você terminou o seu estudo e vai tocar para valer aquele exercício, aquela peça, etc., aí não precisa deixar os dedos na corda, né? Daí, então, você viu que eu não disse que não é para deixar. Eu disse que não precisa. Ou seja, você vai decidir se deixa ou não. Porque manter os dedos na corda, por mais que tenham todos esses benefícios, eles dificultam algumas coisas específicas. Como, por exemplo, quando você vai fazer vibrato. Para fazer vibrato, a nossa mão se movimenta junto com o braço ou separado, no caso, se for um vibrato mais focado no movimento do pulso, e a falange do dedo, ela fica flexível. Então, tem alguns dedos que, se você manter na corda, vai dificultar. Se você for tocar com o dedinho, por exemplo, se você deixa o terceiro dedo na corda, não dificulta de fazer o vibrato. Só o dedinho? Também não. Mas se você deixa todos os dedos, vai dificultar bastante. Então, no vibrato, às vezes não é interessante deixar todos os dedos na corda. Às vezes um ou outro, para dar suporte para algum dedo. Às vezes não deixar nenhum. Certo? Então, esse é um caso de que manter os dedos na corda atrapalha. Mas percebe que não é um caso de não manter os dedos na corda nunca mais? É um caso de performance. Então, você está tocando com vibrato, logo você vai tirar um dedo ou outro da corda para facilitar esse movimento do vibrato. Mas não significa que você vai tirar o dedo e vai fazer isso aqui, ó. Já não, né? Sempre tirando, mas mantendo os dedos próximos. Ok? O meu indicador está aqui, ó. É o que mais levanta, só que não levanta tanto também. Certo? O outro caso que eu vejo é quando você vai tocar em posições muito altas. Por exemplo, a partir da 7ª posição, que daí a gente nem chama mais de posição, né? Mas aqui muito para cima não carece de deixar todos os dedos na corda. Até porque, dependendo de uma certa posição, o dedinho é muito difícil de alcançar, né? Então a gente acaba não usando mais o dedinho. Então aqui não é necessário manter todos os dedos na corda. Um ou outro você vai manter, principalmente para fazer a mudança de posição, mas não é necessário manter todos eles na corda, tá? Então, esses são os lugares, né, os momentos que não precisa de ter todos os dedos na corda. Então, como conclusão, para a gente finalizar esse vídeo,
Manter todos os dedos na corda é uma estratégia, né? É uma estratégia para que se atinja uma técnica. Quanto mais estratégia para atingir uma técnica, é algo que vai contribuir para o seu melhor aprendizado no violino e vai ajudar você a ter uma técnica mais bem construída e logo tocar melhor, certo? No fim das contas, o que é sempre essencial? O que seria uma regra por ser um consenso entre os violinistas, né? É de deixar os dedos próximos à corda. Então, não literalmente presos, mas próximos. Então, em estudo, quando você quer construir alguma coisa relacionada à mão esquerda, agilidade, até força, né? Às vezes a gente precisa de mais musculatura aqui, que os músculos dos dedos fiquem mais fortes. Então, manter os dedos na corda torna uma resistência, então ajuda nisso. Então, quando você quer algum objetivo para construção, para estudo, mantenha os dedos na corda. Agora, quando não, quando é uma coisa de apresentar, quando você está com outros objetivos, que não é essa construção aqui, né? No caso excepcional do vibrato, que é uma técnica de mão esquerda, e no caso de tocar em posições muito altas, não precisa manter todos os dedos na corda, mas um ou outro você sempre vai manter. E no final das contas, sempre eles vão ficar próximos, tá? É isso que importa, eles manterem sempre pertinho aqui, né? Para não ficar com o dedo voando com dificuldade, beleza? Então é isso. Espero ter respondido bem a pergunta. Se faltou alguma coisa, pode deixar nos comentários. Acho que é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.